Oiê, pessoa! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Camila. Seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é mais um Decora Mais Fala. Eu já tô aqui com o meu planner pra gente fazer a decoração dele e falar sobre um dos temas que foi sugerido na postagem que eu fiz na comunidade para abrir para vocês temas pra gente falar durante esses vídeos. Então, se você não viu essa postagem, dá uma olhadinha lá na comunidade do canal. E se você quiser deixar alguma sugestão de tema para eu falar durante a decoração do planner, deixa lá também. Se você gosta desse tipo de vídeo em que a gente fala sobre algum assunto e faz a decoração ao mesmo tempo, então já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você não perde nenhuma novidade. Lembrando que nós temos vídeos de quinta às 18 horas e de domingo às 15 horas, e é no domingo que sai o Decora Mais Fala. Vamos lá então? Pessoa, eu tive que voltar aqui, já depois de gravar a decoração, com o cabelo preso, porque aqui tá muito calor, eu já tô até meio descabelada, pra te dizer que esse vídeo ficou bem longo. E eu pensei de verdade em acelerar a gravação da decoração e gravar um áudio por cima do que eu fui falando, porque realmente ele ficou muito longo, eu sei. Mas eu me dei nesse vídeo. Eu falei coisas que eu considero importantes e que, com certeza, regravando o áudio, eu não conseguiria falar. Então, eu vou deixar ele assim mesmo, eu vou deixar ele longo. Pode ser que ele tenha menos visualizações, que a taxa de tempo de visualização seja menor, mas não interessa porque ele é importante e o que eu disse nele eu considero importante. Eu acho que algumas pessoas precisam ouvir as coisas que eu falei, então eu vou deixar ele longo assim mesmo, tá bom? Espero que você goste. Não se esquece de deixar o like, tá bom? Um beijo e acompanha aí. Vamos começar então? Acendendo a nossa velinha cheirosinha. E com os avisos de costume, minha vizinhança continua saudável, portanto, as crianças continuam brincando e gritando lá fora. Só para vocês não se esquecerem, tá bom? Se aparecer algum som estranho aí, vocês já imaginam o que seja. Então, vamos lá, vamos falar hoje sobre saúde mental. Eu percebi depois que eu não disse no início do vídeo qual é o tema, né? Esse tema foi solicitado, sugerido pela Pietra, uma das nossas inscritas aqui. E então, vamos falar sobre isso. Eu fiz isso aqui, eu colei essa folha de sulfite porque a semana acaba, a semana continua, mas o mês acaba na terça. Então, eu vou fazer a decoração aqui desta parte da semana e depois eu vou lá para fevereiro e faço a decoração de lá, tá bom? Vamos lá, saúde, então. Nós temos algumas definições. Eu peguei a do dicionário e peguei a da OMS. A definição da OMS é extremamente ampla. Ela fala que saúde é o estado de bem... Não, é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doença ou enfermidade. Completo bem-estar, gente, é muito abrangente, né? E a definição do dicionário diz que é o estado do organismo que está em equilíbrio com o ambiente, mantendo as condições necessárias para dar continuidade à vida. Estado de equilíbrio mental, físico e psicológico. Essa já é mais palpável, né? Eu entendo que a definição da OMS é bem mais ampla. Mas a gente precisa trazer, além de falar sobre a definição de saúde mental, a gente precisa trazer ela para o nosso tema, que é, além de falar da definição de saúde, a gente precisa trazer isso para o nosso tema, que é a saúde mental. Saúde mental é um tema bastante amplo também. Não é fácil de falar, confesso para vocês que eu me senti um pouco desafiada com esse tema. Mas desafios são bons, né? Fazem a gente se movimentar. Então, na saúde mental, a gente pode falar sobre ela de duas formas. A primeira seria começando pela doença, né? Pela pessoa que já desenvolveu alguma condição psíquica que precise de tratamento. Então, uma abordagem seria começando pelo tratamento. Uma outra abordagem seria falando de como manter a saúde mental.
E aí eu entendo que o tema solicitado foi saúde mental no sentido da mente, não no sentido do cérebro. Mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre o cérebro também, tá? Então, vamos lá. Começando pela parte da saúde mental na questão de tratamento, gente. Eu acho que eu já comentei isso. Se eu não comentei, vou comentar agora. Aqui no Brasil, a gente não tem para a população um acesso à saúde mental tão fácil, né? Na questão de tratamento. Porque o tratamento para condições de saúde mental, condições psíquicas, ele não é simplesmente tomar a medicação. Não é como uma inflamação de garganta, que você toma uma infecção, que você toma um antibiótico. O tratamento de saúde mental, ele envolve muito mais que isso, ele é muito mais amplo. Então, sim, tem a medicação e sim, ela é importante, não sejamos bobos, né? Afinal de contas, o nosso cérebro, ele funciona por meio de neurotransmissores, que são substâncias químicas que transmitem a mensagem de um neurônio para o outro, eles meio que conversam, né? E aí, quando essas substâncias químicas, elas estão meio desequilibradas, a gente acaba desenvolvendo aí uma condição psíquica que pode precisar de tratamento. Então, a medicação, ela ajuda o cérebro a fazer com que essas substâncias químicas se reorganizem e voltem a transmitir as mensagens do jeito que elas deveriam estar transmitindo. Por isso que a medicação é importante no caso de distúrbios de ordem psíquica. É importante para tratar qualquer doença, né, gente? Mas no caso dos distúrbios psíquicos, ela tem mais ou menos essa função. Além da medicação, porque o que acontece? Em geral, quando a pessoa desenvolve uma questão psíquica, e eu tô dizendo em geral, tá? Eu não quero em nenhum momento aqui falar pra vocês o que é certo e o que é errado, nada disso. Vocês já sabem que aqui eu coloco aquilo que é minha opinião, a forma que eu penso, a forma que eu vejo as coisas. Então, vocês já estão ficando acostumados com isso. Mas a saúde mental, ela precisa, quando a pessoa desenvolve alguma condição psíquica, em geral, é porque tem mais coisas para cavar. O que eu quero dizer com isso? Ela não desenvolveu isso do nada. Tem algumas condições, algumas patologias que sim, elas têm fundo genético, que você tem uma propensão maior a desenvolver se alguém da sua família já tem. Eu não vou entrar no mérito de falar das doenças aqui, quais são de origem genética, quais não são. Mas sim, existe essa possibilidade de você ter uma chance maior de desenvolver determinada condição em relação a outra se tiver alguém na sua família que tem isso. Também igual a pressão alta, diabetes, enfim. Mas o nosso cérebro, ele também é influenciado pelo meio em que a gente vive. Então, apesar de você poder ter uma predisposição genética para desenvolver determinada condição psíquica, não significa que você vai. Não é porque alguém da sua família tem que com certeza você vai ter, porque você é um animal social, você é um ser humano, portanto, você está inserido no meio e você é influenciado pelo meio em que você está inserido. E aí, essa influência do meio que pode te ajudar a prevenir ou a desenvolver aquela condição que talvez você já tenha uma predisposição, ela precisa ser tratada de outra forma. Porque o remédio, ele é importante para realinhar o funcionamento químico, mas ele não vai te ensinar a falar não para determinadas coisas. Ele não vai te ensinar a autopreservação, ele não vai ensinar você a reconhecer situações que são gatilho para você ficar de repente ansioso ou depressivo. O remédio ele ajuda única e exclusivamente no realinhamento químico do cérebro. Então, para você identificar situações gatilho, para você conseguir se preservar de uma melhor forma, você acaba precisando da terapia. E aí, terapia, eu digo terapia com profissional, tá, gente? Não é terapia cheia de louça pra lavar. Desculpa a piadinha idiota, mas que
Eu tenho vários amigos que falam, que fazem esse tipo de brincadeira, assim. Ah, tá faltando terapia, terapia cheia de louça pra lavar. Tem nada a ver isso. Terapia é com psicólogo, é com profissional, é com aquele que foi treinado para fazer isso. E ela é importante justamente por conta do que eu estava falando agora há pouco, porque nós somos animais sociais, nós somos influenciados pelo meio, nada na gente é desenvolvido por um único fator, né? O que eu quero dizer com isso? Praticamente tudo no ser humano é multifatorial, é desenvolvido por diversos fatores diferentes. Você não vai ficar hipertenso ao longo da vida só porque a sua mãe tem pressão alta. Você não vai. Nossa, mais uma wash tape que não quer participar do vídeo? Jesus! Ah, então, a saúde mental também é assim. Da mesma forma que outras condições são desenvolvidas e aparecem a partir da disposição genética, mas também do meio em que você está inserido, é a mesma coisa com as condições psíquicas. Então, a medicação é importante, mas a terapia é que vai te ajudar a identificar essas condições psíquicas que podem, essas situações, esse meio que você está inserido, que pode estar talvez atrapalhando o seu tratamento, o seu desenvolvimento ou piorando a sua condição. E aí nisso entram várias situações diferentes, né? Convivências com pessoas tóxicas. E, gente, quando a gente fala pessoas tóxicas, isso não significa que aquela pessoa que é tóxica pra você, ou pra mim, ou enfim, que ela saiba disso, tá? É importante a gente lembrar disso, porque muitas vezes a pessoa não sabe que ela é tóxica, ela é daquele jeito, mas ela não entendeu que ela tá desenvolvendo relacionamentos tóxicos com as pessoas e pode estar prejudicando o seu redor. Mas, voltando para a sua saúde mental, o processo de terapia, ele vai te ajudar a fazer essas identificações e aí você vai conseguir se afastar dessas situações ou lidar melhor com elas depois. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre terapia. Acho que é legal, terapia merece um enfoque um pouco maior aí, um pouco mais detalhado. Porque, de verdade, eu já falei isso no outro vídeo, eu penso que terapia não é só para quem tá com alguma desordem psíquica, terapia é para todo mundo. Até porque existe uma coisa também que chama sofrimento mental comum, porque ele é comum mesmo, né? Ele não, você não tá doente, você não desenvolveu uma patologia psíquica, mas você tá com um nível de sofrimento com o qual você não tá sabendo lidar. E aí a terapia também te ajuda para você parar aí, né? Nesse nessa situação de sofrimento mental, mas não desenvolver uma patologia. Então, sobre o tratamento é isso, a medicação, que é importante sim. Ah, e tem mais uma coisa que é importante falar sobre as medicações de ordem psíquica, gente. Muita gente conhece como tarja preta, enfim. Mas essas medicações, por elas terem ações químicas diretamente no cérebro, elas não devem ser iniciadas sem a indicação de um profissional. E aí eu tô falando de um médico clínico que seja bom em tratar a saúde mental ou um psiquiatra mesmo. E elas também não devem ser suspensas sem a orientação desse profissional. Porque muitas delas precisam de desmame, precisam que a medicação vá sendo reduzida, que a dosagem vai sendo reduzida aos poucos, para depois ser suspensa, tá? Então tem que ter alguns cuidados aí. Já que você tá tratando, faz o tratamento certo, faz o tratamento direito. Não vai fazer, não vai avacalhar, tá? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Acho que tá dando pra entender, né? Acho que tá dando pra acompanhar aí. Então, beleza. Falamos do tratamento de condições já desenvolvidas e com medicação e com terapia. Agora, vamos voltar um pouquinho na história da doença antes dela ser desenvolvida, tá? Então, a gente tem o ser humano, a pessoinha, que tá bem, que tá tudo ok, tá legal, então tá tudo certo, aquela saudável, né? Aquela que tá em equilíbrio com o ambiente. E aí, ok, tudo bem, mas ela precisa
sempre fazer coisas que a mantenham nessa situação. E tem aquela que tá no nível do que eu comentei agora há pouco, do sofrimento mental comum, que é o momento que você tá ali, que você tá passando por uma situação, um sofrimento que é natural, fisiológico, mas que talvez você não esteja conseguindo lidar com ele. E então aí você precisa também, você pode precisar de terapia ou você pode conseguir lidar com isso sem a terapia. É um pouco mais complicado, mas é possível. Então, para você, e aí já vou falar ao mesmo tempo para a pessoa que tá com a saúde mental ok e para a pessoa que tá passando pela situação do sofrimento mental comum. A gente precisa de momentos, de experiências que sejam gratificantes para nós, que nos tragam prazer. Momentos de prazer, tá, gente? E aí, esses momentos de prazer, eles podem se revelar, eles podem aparecer de diversas formas diferentes. Eles podem vir na forma de encontrar com amigos. E aí, eu não tô dizendo que você precisa ir pro barzinho, pra balada. Não, é um encontro com um amigo, aquele que você. Gente, eu sou a mestre do rolê de vó. Pra mim, encontrar com amigo, com amigas, no caso, que eu tenho 2 grupos de amigas que a gente faz encontro sempre. E pra mim, esses encontros que a gente senta, toma um café da tarde, pra mim já tá perfeito, assim. Sentar, tomar um café da tarde. Opa! Saco de vocês aí, perdão. Sentar, tomar um café da tarde, eu adoro comida de padaria. Isso daí pra mim já é excelente, assim, já tá de bom tamanho. Bater um papo, jogar a conversa fora. Às vezes desabafar mesmo, que às vezes a gente precisa disso. Mas às vezes é só uma conversa tranquila mesmo, falar do dia a dia. Esse é um momento em que você sai daquela rotina que você tá inserido, que você tá ali, aquele negócio que tá te consumindo. Então é importante ter esses momentos de descontração, momentos de prazer. Essa é uma forma. Uma outra forma é praticar um exercício físico. Além dele fazer bem para sua saúde mental, ele faz bem para sua saúde física também. Porque a prática do exercício físico, ela libera algumas substâncias químicas no nosso cérebro que ajudam a gente a sentir prazer. Então, tem gente que fala, eu sou viciada em exercício. Não desacredite, porque o exercício, ele produz substâncias que podem mesmo ser viciantes, porque elas são substâncias de bem-estar, são as endorfinas. Então, praticar exercício físico também te ajuda a manter sua saúde mental em dia. Arrumar um hobby, né? Fazer alguma coisa que você goste muito. Por exemplo, no meu caso, acho que eu já falei isso em algum outro vídeo, fazer colagens, fazer essa decoração do planner. E agora eu também descobri que o canal me faz muito bem, porque ele me tira totalmente do restante da minha rotina. Ele é totalmente diferente de tudo que eu faço no restante da minha vida. Eita! Peraí, gente, que eu passei cola no lugar errado aqui. Então é isso, uma atividade que te tire, basicamente, te tire da rotina que você está inserido e que é aquilo que pode estar te causando o sofrimento mental comum. Então, para preservar, para manter a saúde mental, para prevenir essas questões de desenvolver problemas de saúde mental, eu recomendo muito que você tenha um hobby, uma atividade que te dê prazer, que não seja relacionada àquilo que você trabalha e que te traga satisfação pessoal mesmo. É muito legal, seria muito legal a gente poder ter hobbies, escolher que a gente gosta daquilo, de coisas que vão fazer bem pra gente e pro resto do mundo também. Isso seria, assim, excelente, até porque fazer bem pros outros faz a gente se sentir bem também. Mas o foco é você ter atividades que tragam prazer pra você. Então, querido, se a sua atividade que te traz prazer
sentar sozinho com um livro, uma xícara de café e mergulhar na história ali que o autor tá contando, é isso aí então. É isso que você vai fazer. Se o seu momento de prazer talvez tenha mães assistindo aqui, e aí mãe de criança pequena principalmente, né? Eu conheço mães que dizem que um banho sozinha, poder tomar um banho demorado sozinha, já é assim uma coisa que elas sentem até falta, sabe? Então, encontrar esses momentos de prazer e aproveitá-los, potencializá-los. Isso te ajuda a preservar a sua saúde mental. O exercício físico, que eu já falei também, o encontro com os amigos. E isso aqui, tô sempre pensando, gente, na mente, tá? Tô falando essas coisas do ponto de vista da mente e não do cérebro físico. É importante eu lembrar isso para vocês, porque tem algumas coisas que sim, elas fazem bem para a mente e para o cérebro físico também, mas tem algumas coisas que a maioria delas, na verdade, faz bem para a mente e para o cérebro físico. Mas tem outras coisas que fazem bem para o cérebro físico que não necessariamente fazem bem para a mente. Por exemplo, uma coisa que faz muito bem para o cérebro físico é consumir alimentos naturais, de preferência orgânicos, tá? Porque isso mantém a sua dosagem de vitaminas em dia. Os alimentos naturais, eles têm vitaminas, minerais e nutrientes que o nosso corpo não é capaz de produzir sozinho. E, apesar de não ser capaz de produzir, o cérebro precisa para funcionar legal. Então, consumir alimentos quanto mais naturais, melhor, porque, principalmente nos grandes centros, com a vida bastante corrida que a maioria das pessoas leva, muitas vezes a gente esquece Esquece não, cansa, né? Tá cansado de cozinhar, chegou em casa lá, ficou 2 horas dentro do ônibus, aí chega, ainda tem que fazer comida e tudo. Então, às vezes, a gente prefere um iFood, um fast food, né? Um hambúrguer, uma batata frita, que é mais fácil, enfim. Então, isso daí não é benéfico para o seu cérebro, tá bom? Lembre-se disso. Alimentos in natura. Aproveita o momento do lanchinho no trabalho e come uma maçã. No ônibus, às vezes a gente tem fome no ônibus, aí passa lá, ou no trem, né? Não sei como que é aí na sua cidade, mas aqui na minha cidade tem até quase que um shopping trem, que o povo entra e vende de tudo. Aí você tá lá com fome, indo pra casa, o cara entra com um baita de um chocolatão lá, 3 por 10. Aí você vai e compra o chocolate, aí você chega em casa, você já tá cansado, aí você não quer cozinhar, pronto. Um prato cheio para uma alimentação ruim que não vai te trazer as vitaminas que o seu cérebro precisa para funcionar. Então, alimentos saudáveis. Exercício físico. Exercício físico aí, ele tem 2 pontos que a gente pode levantar. O exercício físico, como eu já disse, ele faz bem para a saúde mental, mas ele faz bem para a saúde do cérebro também, tá? Justamente para melhorar a circulação de sangue, melhorar a oxigenação e tudo. Ele ajuda a levar mais oxigênio para o cérebro e o cérebro precisa, como eu disse, ele precisa de certas coisas para funcionar legal. Oxigênio e nutrientes são 2 muito importantes. Então, recomendo também o exercício físico para isso. Boas noites de sono. Boas noites de sono preservam a sua saúde física e a sua saúde mental, tá? É importante lembrar isso aí. Porque o cérebro precisa de descanso. Se o seu cérebro não descansa, ele não consegue continuar trabalhando. Então, não dá para você forçar, o bichinho não é uma máquina, você precisa dar uma preservada nele aí, tá? Então, lembre-se disso. Boas noites de sono. Ah, mas eu tenho insônia. Tá. Então, tem uma coisa que chama higiene do sono. A higiene do sono, ela é bastante importante para ajudar a gente a preservar
a saúde mental e até para quem tá em tratamento também, tá? O que que é isso? O nosso corpo, ele tem um ciclo hormonal. E esse ciclo, ele se desenvolve por meio, novamente, dos neurotransmissores. Então, quando o corpo, nosso corpo, ele não funcionava inicialmente com luzes fluorescentes e a luz do celular na cara, né? A gente funcionava com base na iluminação solar, nossos corpos eram assim. Então, quando você fica com essas luzes fluorescentes, com muito tempo com luz acesa, o seu corpo, ele, mesmo assim, os hormônios, eles vão funcionando de uma forma a te dizer que tá na hora de dormir. Já é hora de dormir. Então, quando a gente procura fazer uma alimentação mais saudávelzinha e exercício físico durante o dia e também beber bastante água, e você ajuda o seu corpo a processar melhor aquilo que ele tem que processar e jogar para fora aquilo que ele tem que jogar. E além disso, você ajuda o ciclo dos hormônios a funcionar mais direitinho. E aí, tá muito em alta, inclusive, com relação à insônia, muitas pessoas falam sobre a tal da melatonina. A melatonina, ela é uma substância produzida pelo corpo. Só que ela tem melatonina, a gente tem melatonina produzida em várias partes do corpo. Então, não é simplesmente chegar na farmácia, falar pro moço lá que você quer uma melatonina, tomar em qualquer momento e ok, vai funcionar. Não é assim, tá? Só para você se lembrar, o seu corpo, ele é mais esperto que você. Então, muitas vezes ele te dá sinais, ele te mostra o que precisa. Então, vamos voltar para a higiene do sono, que eu já tô divagando outra vez. O que você vai fazer? Você vai respeitar um pouco mais, um pouco melhor o seu ciclo hormonal. Então, vai lá, quando tá chegando a hora de dormir, toma um banho morno, um banho. Se tiver muito frio, toma um banho quentinho, né? Já vai pra sua cama, desliga o celular, não fica no YouTube, não fica me assistindo antes de dormir. E invista em você. Então, essa é a sua hora de apagar as luzes, deitar lá quietinho, evitar de ficar pensando nas atividades do dia seguinte, programe o seu dia antes de dormir. Se isso é um dos problemas que você tem, de que quando você deita, você começa a pensar em tudo que você tem para fazer no dia seguinte, uma boa dica é anotar tudo. Anota tudo que você tem para fazer, anota as atividades do dia seguinte, os compromissos. Se você tá pensando na semana que vem, usa uma ferramenta de organização para você deixar anotado, para você não ter que ficar pensando, lembrando daquela tarefa, pensando naquilo que vai acontecer no dia seguinte. Isso te gera ansiedade e você não consegue dormir, tá? Uma outra coisa que você pode fazer marcar sempre hora para acordar. Então, às vezes a gente pensa, não, eu preciso dormir mais, então eu vou dormir 10 horas da noite, eu vou estar dormindo, ponto final. Aí, dá 10 horas, você não tá conseguindo dormir, você começa a ficar ansioso porque você não dormiu na hora que você falou que ia dormir, e aí você começa a ficar preocupado porque no dia seguinte você tem 1 milhão de coisas pra fazer e você não tá conseguindo dormir, aí a preocupação faz você ficar mais ansioso, e aí você consegue menos ainda. Acho que vocês estão entendendo, né, o que eu tô dizendo. Mais alguém já deve ter passado por isso aqui. Deixa aqui pra mim nos comentários se você é dessas que dá aquela surtada na hora de dormir, que não tá entendendo o que tá acontecendo, que o cérebro não desliga, que você... Enfim. Então, crie formas de você se organizar que você não fique pensando nas atividades dos próximos dias, tá? E marque uma hora pra acordar, não uma hora pra dormir. Porque se você marcou uma hora pra acordar, vamos supor, mesmo no dia que você não vai trabalhar, tá? Você marcou lá que você tem que acordar às 6 da manhã. E é sábado, mas você tá nesse processo de reorganizar o seu sono, não interessa.
você vai dormir, você vai levantar sábado 6 horas da manhã. Porque se você foi dormir 11 horas, meia-noite ou 1 da manhã e você levantou às 6, você vai ter mais sono. E aí, nesse dia, nesse sábado que você levantou, que talvez você não precisasse ter levantado, você vai dormir melhor à noite. Porque você ficou mais cansado, você se gerou o sono, entendeu? Não sei se tá claro. Então, é isso, marque hora pra acordar, não marque hora pra dormir. Então, recapitulando, banhozinho, marca a hora pra acordar, não pra dormir, e desliga o celular, a televisão, as telas, toda a iluminação artificial que tiver aí por perto, abandona, elimina, pra que o seu corpo vá entendendo que é hora de descansar. Vou soltar essa frase aqui. Acho que essa página tá pronta. Vou colocar uma florzinha aqui. Higiene do sono, então. Então, deixa eu pensar se eu falei tudo. Saúde, preservação da saúde, tratamento. Acho que sim, acho que eu falei. Que mais? Ah, sim, eu falei que ia tentar comentar um pouquinho sobre a saúde do cérebro, né? Então, a saúde do cérebro, eu falei os alimentos, beber água. O cérebro, ele é um órgão extremamente hidratado, então a desidratação, quando ela chega em extremos, ela pode causar até confusão mental. Então, é importante também beber bastante líquido. Então, líquido, alimento, exercício. Sim, aí a gente entra nas outras coisas, né? Não fumar. Não fumar é importante para a saúde do seu cérebro, porque o cigarro, ele faz contração dos vasos, então a contração dos vasos, ela pode ser extremamente prejudicial para o seu cérebro e para outras partes do seu corpo, então é importante ter cuidado com isso. E ela gera toxinas, além de causar dependência, né? Todas as substâncias psicoativas, elas prejudicam um pouco o cérebro. E falando em substâncias psicoativas, entra também os remédios para dormir, tá? Como eu falei, eu mencionei a melatonina, mas tem também um que tá muito famoso recentemente, que é o tal do Zolpidem. Então, o Zolpidem, ele não é uma droga inofensiva, ele é uma substância psicoativa. Todos os remédios para dormir são substâncias psicoativas e elas têm efeitos colaterais. Então, elas podem sim te fazer dormir, mas elas podem causar um período de amnésia anterógrada, que você esquece o que você fez ou falou, ou com quem você conversou no período entre tomar o remédio e efetivamente estar dormindo. Elas podem causar sonolência no dia seguinte e elas são recomendadas para uso por um curto período, durante tratamentos específicos recomendados pelo médico, não para uso contínuo. Então, nenhum remédio para dormir deve ser usado de forma contínua, tá? Eles podem causar Alzheimer, dão tontura, aumenta o risco de queda, principalmente em idosos. Então, precisa tomar bastante cuidado com a medicação. O idoso precisa ser tratado de acordo com as especificidades da idade dele, tá? Me perdi. Ó, minha saúde mental falhando. Brincadeira, gente. Eu, graças a Deus, tenho gozado de uma saúde mental bastante satisfatória, sem momentos de sofrimento demais, sem exagerar nas reações. Pra mim tá tudo bem. Eu tô dizendo isso porque eu já fiz terapia, eu já fiz tratamento, inclusive com medicação, com acompanhamento médico de um psiquiatra, e eu tive alta, tá? Eu fiz o desmame adequado da medicação, e aí eu tive alta da minha condição psíquica desenvolvida, e eu tô bem, e eu fiz bastante terapia também. E a terapia me ajudou a ter ferramentas para entender o que tá acontecendo naquele momento, por que que eu tô sentindo aquilo, como eu posso reagir àquilo, sem me prejudicar e sem prejudicar quem tá ao meu redor, tá? Isso é importante também a gente dizer, porque às vezes a gente não tem
Não por falta de desenvolvimento ou coisas assim, mas a gente não tem ferramentas ferramentas mentais, eu digo, para lidar com situações do dia a dia que acabam tirando a gente do prumo, né? E essas situações elas se repetem, né? Ninguém vive numa bolha. Então, a gente precisa dessas ferramentas. Então, eu falei do cérebro. Ah, tem uma coisa interessante também. O álcool, o consumo de álcool, bebida alcoólica, ele pode ser protetivo, tá? Pode ser protetivo. Por que pode? Porque tem uma dosagem específica para ser consumida e não é a dosagem da embriaguez, tá? Então, não é sair com a galera uma vez por semana, encher a cara no barzinho que vai ser protetivo para o seu cérebro. São dosagens pequenas, e pode até ser todos os dias. Aí, eu não sei se eu lembro, eu acho que é isso. Para mulher, uma latinha daquela fininha de cerveja é a dosagem de álcool que pode ser protetiva. E para o homem pode ser a maiorzinha, tá? A gordinha, a latinha gordinha, não latão. A latinha gordinha, para mulher a latinha fininha. E o vinho também. O vinho também pode ser protetivo para a saúde do cérebro. Então, também aí já fica minha recomendação. Ah, e sobre o vinho, não é qualquer vinho, tá? Muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, o pessoal gosta bastante de vinho suave. O vinho suave, ele tem adição de açúcar. E ele não é o tipo de vinho mais saudável e recomendado para qualquer tipo de prevenção ou atividade relacionada à saúde. Quando a gente fala de vinho relacionado à saúde, a gente tá falando de vinho seco. E aí você vai dizer, ai, que coisa horrorosa. Vinho seco amarra a boca, parece que eu mordi um caqui verde. Por que que eu sei disso? Porque eu também falava isso. E também eu tenho vários amigos que falam, ai, que coisa horrível, você parece que tá mordendo caju que não tá maduro, enfim. O vinho seco, realmente, ele exige um paladar mais maduro para ser apreciado, tá? Mas se você quiser tomar vinho com a intenção de preservação do seu cérebro e do coração também, porque o vinho contém taninos e os taninos são bons para a circulação, para o funcionamento do coração, do cérebro, etc. Então, se você quer preservar a sua saúde, se a sua intenção de tomar vinho é para isso, não vai adiantar tomar vinho doce, tá? Aqueles que vêm no garrafão, aquele lá não resolve. Tem que ser vinho seco, tá bom? Que mais? Cerveja, vinho, castanhas, as nuts, conhecidas como nuts, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoa, nozes, macadâmias, todos esses desse tipo, elas também são protetivas, porque elas contêm substâncias naturais que o nosso corpo não produz, e aí nelas você pode incluir antioxidantes, selênio, enfim, o selênio é bastante importante para a saúde mental, para a saúde do cérebro, né? Então, esses alimentos que eu falei aí, as nuts, que entra castanha, nozes, amêndoas, enfim, tudo isso, eles ajudam a proteger a saúde do cérebro também. Que mais? Morango também tem bastante antioxidante, também ajuda. Cuidado com o morango que você vai comprar, tá? Aquele morango bem grandão, bem bonito, bem vermelho, bem gordo, que te dá água na boca, aquele é venenoso. Porque ele tá daquele tamanho porque ele tomou uma alta dose de agrotóxico pra ficar daquele jeito, viu? Então, cuidado. Isso vale para todas as frutas. A fruta que tá muito linda, muito vistosa ali no mercado, acenda a sua luz de alerta. Que mais? Então, exercício, água, alimentos saudáveis, vinho, cerveja, não fumar. Hábitos saudáveis em geral. Quando você se preserva, você preserva o seu cérebro também, né, gente? Vamos pensar de maneira mais prática. Quando você tá pensando na sua saúde, na saúde do seu corpo, você acaba preservando por tabela o seu cérebro também. E com relação à saúde mental, então vamos recapitular.
Primeiro, antes de recapitular, faz um favor pra mim, clica no curtir aí, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa as notificações, porque quando chega caixinhas de assinatura, eu já gravo o vídeo e já posto fora de data. Então, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Agora sim, recapitulando. Então, para sua saúde mental, se você tiver desenvolvido alguma condição psíquica que precise de tratamento, procure o tratamento e faça adequadamente conforme a recomendação do seu médico assistente. Se você não desenvolveu nenhuma condição psíquica, mas você quer preservar a sua saúde mental, então faça coisas que te tragam prazer, faça atividade física, que mais? Beba água, se alimente bem. Sabe uma coisa que também ajuda bastante a saúde mental, gente? Uma fé. Algum tipo de fé, algum tipo de crença. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui pra vocês. Tá. Crer em alguma coisa também ajuda você a manter a sua saúde mental em dia. E aí, é importante a gente lembrar que eu tô falando aqui de crença, de fé, não especificamente de religião. Mas se você manifesta sua fé através de alguma religião, ótimo também. Isso daí também te ajuda, porque aí, além de você estar manifestando uma crença, uma fé que já traz benefício para o cuidado da sua saúde mental, você também está socializando. Você está indo em locais em que tem mais pessoas. Então, isso também é legal, tá? Deixa eu ver onde eu vou pôr esse baldinho aqui. Ai, meu Deus. Quase uma cirurgia. Já perdi a recapitulação. Fazendo a cirurgia aqui, perdi a recapitulação. Então, vamos de novo. Sim, eu tava falando sobre a possibilidade de você exercitar a sua fé e a sua crença em locais que tenham mais pessoas assim, com a mesma fé, a mesma crença, tá, gente? E aí, eu volto a dizer, independente de qual seja, tá? Ela pode te trazer benefício, independente de você ser de alguma religião de matriz africana, ou de você ser cristão católico, ou de você ser cristão evangélico. Manifestar a crença, manifestar a religiosidade faz bem para sua saúde mental, tá? Gente, meus dedos tá só a pura cola, olha isso. Olha, tá preto, tá dando pra ver? Cadê? Tá sujo de cola, só a pura cola do negócio. Eu preciso aprender a lidar com esses die cuts aqui, que é a primeira vez que eu tô usando. E aí eu passei cola bastão, acho que não é a cola indicada pra isso, porque ela foi pro outro lado um pouquinho e ficou essa melequeira aqui. Voltando então. Tenha uma fé, creia em alguma coisa, enfim. E se você tiver o tipo de fé que acredita em Deus, conversa com Deus. Geralmente ele responde, tá? A minha fé é dessa, é que acredita em Deus. Eu sou cristã, já falei em outro vídeo, eu acredito em Deus, em Jesus Cristo, na mãe dele, Nossa Senhora. Eu creio que existam anjos que estão por aqui para nos proteger também. Então, é isso. Tenha uma crença, tenha uma fé, isso vai te ajudar. Meu Deus, voltei. Perdi de novo o fio da meada. Vamos voltar. Saúde mental, então ela envolve hobbies, envolve atividade física, envolve momentos de prazer, ela envolve estudo. Verdade. Falar isso sobre a saúde do cérebro. Quanto mais você aprende coisas novas e não relacionadas com outras coisas que você já sabe fazer,
mais você faz com que o seu cérebro crie novas conexões. Então, como eu falei lá no começo, o cérebro ele passa as mensagens por meio de neurotransmissores. E aí, essas mensagens, elas correm através de sinapses, que são as conexões entre os neurônios. Quando você tem mais sinapses já estabelecidas, a chance de você desenvolver uma degeneração é menor. Então, como que você cria novas sinapses? Aprendendo coisas novas. Então, aprendendo coisas que não tem nada a ver com aquilo que você está habituado a fazer, isso te ajuda a criar novas sinapses e novos caminhos neurais que ajudam a preservar o seu cérebro, tá bom? Que mais? Então, é isso. Saúde mental tem a parte do tratamento, a parte da prevenção e a saúde do cérebro. A prevenção é a melhor coisa, gente, porque existem aí muitas pesquisas sendo sempre desenvolvidas, né? A medicina não para, mas o cérebro continua sendo o órgão mais misterioso do corpo humano. Então, né, melhor cuidar do que ficar contando que alguém vai descobrir algum tratamento milagroso e você pode avacalhar com o seu cérebro que depois alguém vai salvar. Não faça isso, tá bom? Cuide, preserve, se ame. Se você tá nesse momento, se você tá com alguma questão psíquica desenvolvida e instalada, falar pra você se ame, se cuide, pode não causar nenhum efeito, tá? E não se sinta mal por isso, não é você especificamente, tem uma condição instalada que precisa de tratamento. Então, gente, não é frescura, tá? É doença. Não adianta você chegar pra uma pessoa que tá com depressão e falar pra ela, nossa, mas você só quer ficar no quarto, mas se você não fizer alguma coisa, faz alguma coisa, se mexe, vai atrás e tal, isso daí só atrapalha mais do que ajuda. Ao invés de dizer isso, diga, eu te trouxe um café. Senta lá no quarto e fica lá e conversa com a pessoa lá, entendeu? Seja empático. Empatia ajuda bastante, tanto para quem tá durante o sofrimento, quanto pro resto do mundo, pro resto da vida, da saúde das pessoas, de todo mundo. Nossa, fui bravinha agora, né? Seja empático. Ai, gente, eu me divirto muito, fico muito tranquila aqui fazendo esse vídeo, muito gostoso, viu? Obrigada por vocês me permitirem entrar nas suas casas e falar sem parar, e vocês me ouvirem. E espero de verdade que esteja sendo válido, que esteja servindo de ajuda mesmo para quem tá assistindo, tá? Eu não tenho o hábito de fazer coisas por fazer. Então, quando eu faço, eu gosto que tenha alguma finalidade. E se eu tô sendo capaz de te ajudar aqui nesse momento, obrigada por me permitir entrar e te ajudar, tá? O seu like é importante, inclusive, viu? Se eu tô te ajudando, deixa um like aí pra mim, que isso faz com que o YouTube entregue para mais pessoas a mensagem, tá? Acho que é isso, gente. Pra variar, terminei o papo, mas esse foi mais longo. Pra variar, terminei o papo e não terminei a decoração. Uma cestinha de flores. Deixa aqui nos comentários, por favor, o que você pensa a respeito, se você tá gostando dos temas. Se você quiser sugerir algum tema, não esquece, eu deixei a publicação lá na comunidade do canal para você deixar a sua sugestão, tá? Aqui eu acabei de ver aqui uma frase nessa cartela da Girassólio que não tá montada, né? Ela tá assim, aprenderá, e atrás tinha a palavra perdoar. Isso daqui também faz bem, viu? Pra saúde mental. Porque quando você não perdoa, você fica segurando na sua mão a brasa do carvão.
E a única pessoa que se machuca é você. Pareceu aquelas frases de clichê, né? Pareceu, eu sei. Mas é verdade. Perdoar é importante também para sua saúde mental. Gente, gastando aqui as minhas cartelinhas do Girassólio. Afinal de contas, o Girassólio é a loja que acaba com a minha proposição de consumo consciente. Eu fico sempre muito apaixonada por todas as cartelinhas deles. E aí, acabo comprando talvez mais do que eu precisaria. Então, bora usar, né? Bora gastar, porque a gente não compra pra deixar parado. Tem que comprar e usar. Vou botar aqui bastante adesivo. E acho que é isso. Então, me conta aí nos comentários o que você achou do vídeo, tá bom? Se você curtiu o papo, se você gostou da decoração, achou bonitinha. Deixa eu separar aqui. Cortar as rebarbas. Ai, gente, às vezes a minha coordenação motora não me ajuda, sabe? Ó, céus. Vamos lá. Repassando mais uma vez. Se você tá com alguma questão psíquica que precise de tratamento, trate adequadamente com o médico responsável e procure terapia com o psicólogo, que é o profissional indicado para isso. Se você está buscando formas de preservar, manter a sua saúde mental, então faça atividade física, se alimente adequadamente, pode ou não tomar um vinho seco e pode ou não tomar uma cerveja pequenininha, da latinha fininha se você for mulher, ou aquela gordinha se você for homem e estiver assistindo esse vídeo. E se você estiver numa situação de sofrimento mental comum, também você pode procurar um psicólogo para te ajudar, ou você pode tentar utilizar essas dicas que eu dei aí de atividade física, momentos de prazer. Momentos de prazer são muito importantes, pessoal. O ser humano precisa de recompensas, e momentos de prazer são recompensas que a gente dá pra gente mesmo. Tenha, tá? Seja o seu prazer qual for. Se for fazer colagem no seu planner e falar com pessoas do YouTube, faça isso. Se for só fazer colagem só pra você, faça colagem. Se for fazer um crochê, se for sair com os amigos, ir ao cinema com o marido, o namorado, a esposa ou a namorada, se você tiver filhos, brincar no parque com os filhos, momentos que realmente sejam prazerosos pra você, certo? Vou mostrar como ficou a decoração aqui pra vocês. Então, a outra página ficou assim. Ai, mentira, eu esqueci de colocar os números, mas depois eu coloco. A primeira página ficou assim, deixa eu levantar aqui. Tcharam! Bonitinha, gostei. Aqui, pra quem tá se perguntando, esse é um bolso que veio lá da Girassólio também, eu aproveitei na decoração. E eu coloquei esse bilhetinho aqui, ó, saúde, estado de equilíbrio. Resumi, né? Resumi bem as definições que eles deram lá. E a outra página ficou assim. Realmente eu esqueci de colocar os números, mas depois eu coloco, porque esse vídeo já tá eterno. Meu Deus, tem 1 hora de vídeo. E aí, pessoa, valeu ficar esse tempo todo no vídeo? Eu espero de coração que sim. Se você gostou do papo, gostou da decoração, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações e deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.